Fala, povo de Deus, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Está começando mais um TokyoCast revelando a palavra. Estou aqui mais uma vez com o pastor Cleidson. Vamos trazer mais um pouco da palavra de Deus para vocês. E hoje com um vídeo um pouco diferente, né, pastor? Do que a gente tem transmitido aí para vocês. Já quero pedir a vocês que sigam o nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem e vamos aprender mais uma vez, mais e mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu trouxe para o pastor aqui, ele vai falar um pouco, nós falaremos um pouco sobre a política atual, né? Nós sabemos que a política ela já existe desde sempre, né? Mas nós hoje podemos notar uma política diferente. Digamos assim, entre aspas, uma política onde há muitos escândalos, né? E para isso, nós queremos abordar como deve ser a participação do cristão nessa política atual, visto que é um assunto a qual nós podemos perceber um meio a qual tem corrompido muito as pessoas, um meio a qual tem levado pessoas a se distanciar da presença de Deus, dando prioridade a esses assuntos, né? E notamos que a política também hoje está diferente. A política atual, ela engloba muitas coisas erradas, a qual para o meio cristão não é bem viável, né? Não é louvável. A pergunta que eu faço para o pastor nessa noite, queria que ele abordasse melhor. O cristão ele deve participar da política atual? Ele deve se distanciar? A política atual pode corromper ou não o cristão? Bom, boa noite, né? Nós estamos gravando de noite. Eu também desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos que nos ouvem. E, mais uma vez, aqui, né, Geziano? E observe, muitas pessoas me perguntam, pastor, política é lugar para cristão? Ou o cristão, ele deve participar da política? Ou até ele deve participar ativamente da política? Porque assim, todos nós fazemos parte da política. Sim. Querendo ou não, todos nós fazemos parte. Uns diretamente, outros indiretamente. Mas todos nós fazemos parte. Como você abordou muito bem, Gesiano, a política ela existe há muito tempo. Muito tempo. No tempo mesmo do nosso bom mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, era um tempo forte de política. Era um tempo forte de política, onde tinha muitos partidos políticos, onde tinha essa disputa política, onde já tinha aquela questão político-religiosa, onde a política já tinha uma forte influência no meio religioso e também a religião tinha uma forte influência na política. Sim. Como você disse, hoje a política ela vem mudando um pouco. Mas por que a política vem mudando um pouco? Porque a sociedade também está mudando. Nós estamos vivendo em constante mudança. Nós vivemos em uma constante mudança o tempo inteiro. Então não é só a política que está mudando, né? A sociedade inteira está mudando. E, consequentemente, se tudo muda, se a sociedade muda, se tudo muda, logicamente que a política muda também. Sim. E aí você diz, mas a política, pastor, está mudando para pior. E eu te faço também uma pergunta. E a nossa sociedade está mudando para melhor? E muitas coisas na nossa sociedade, no nosso cotidiano, está mudando, está evoluindo, é para o melhor? Muitas das vezes, nós analisamos que hoje, o que nós mais ouvimos hoje de alguns pais, de algumas mães, é que muitas das vezes não deixam os seus filhos brincarem mais do lado de fora, como nós brincávamos no nosso tempo. E eles sempre dizem, porque não é mais aquele tempo.
Não é mais o mesmo tempo. Então, as coisas vêm mudando. Mas, voltando à sua pergunta, a política é meio para cristão? O cristão deve se envolver diretamente na política? E eu te digo, sim. A política é lugar para cristão. A política é um lugar para todos. E isso é fácil de entender. Como é que eu posso entender isso? Se nós tirarmos todos os cristãos do meio político, quem é que vai defender aquilo que nós cristãos acreditamos? Quem é que vai colocar, né, as leis lá no Congresso se não tiver nenhum cristão lá dentro? Quem vai defender aquilo que nós acreditamos quando aparecer, quando surgir alguma lei que venha a ferir a nossa fé, venha a ferir aquilo que nós cremos, a conduta da nossa fé? Quem vai defender? Então, logicamente, tem que haver cristãos no meio evangélico. Na verdade, Gesiano, o bom é que tenhamos cristãos em todos os meios. Porque dizem, se fizermos uma pesquisa, vamos encontrar que mais ou menos 30% da população é cristã, é denominada cristã. 30%. Mas eu te pergunto, será que 30% de todos os advogados são cristãos? Será que 30% dos médicos são cristãos? Será que 30% dos políticos são cristãos? Certamente que não. Então nós somos 30% de uma classe e não de toda a sociedade. Né? Mas observe uma coisa. Tem que ter o cristão no meio político? Tem, isso é um fato. Mas eu acredito muito que existe a pessoa que nasceu para a política. Eu acredito muito que tem aquela pessoa que Deus designou para estar na política. Eu acredito muito que cada um de nós nasce com um propósito. E que muitos dos cristãos nasceram com o propósito de fazer parte diretamente, ativamente da política. Por quê? Porque nós sabemos que é um meio onde as coisas tendem a tomar caminhos tortuosos. E as pessoas sempre perguntam, mas as pessoas que são cristãos, os cristãos, no meio político, que é um meio de poder, que é um meio que rola, como as pessoas dizem, que rola muito dinheiro, as pessoas não vão se corromper? Não é isso que sempre perguntam? E é isso que nós precisamos entender. O dinheiro, o poder, não deve corromper quem não tem na sua mente que um dia pode ser corrompido. Por isso que eu disse há um tempo que tem que ter cristão no meio político, tem, mas não é qualquer cristão. Não é todo cristão. Porque eu acredito assim, sabe, Gesiano? Que não é o dinheiro que corrompe a pessoa, que não é o poder. A pessoa em si, ela já é tendenciosa àquilo. Ela já tem aquela tendência. E quando aparece a oportunidade, aquilo que está dentro dela aflora. As pessoas dizem aí fora que a ocasião é que faz o ladrão, né? Mas observe, a ocasião nesse caso é a oportunidade. Então, se a oportunidade causa o interesse na pessoa, é porque aquela pessoa já tinha algo dentro dela voltado para aquela questão. Se puxarmos para a Bíblia, vamos ver que Daniel, ele foi um homem de Deus que estava envolvido no meio político. Daniel foi um homem de Deus que estava envolvido no meio político. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava envolvido na política, na alta cúpula da política, dentro da Babilônia, mas Daniel em momento nenhum se corrompeu. Nada fez com que Daniel se corrompesse. Outro exemplo é o próprio José. José também fez parte da política dentro do Egito, quando quando a política, quando o Egito era a máxima potência. Quando o Egito era a máxima potência,
Daniel estava na cúpula da política. Daniel estava no topo da política. Perdão, José. E não se corrompeu em momento nenhum. E quando a grande potência era a Babilônia, não diferente. Daniel estava lá no topo da cúpula da política, do cenário político. E nenhum dos dois se corromperam. Então, assim, eu acredito que é possível ser político e não se corromper. Eu acredito que tem pessoas lá, homens de Deus, mulheres de Deus, que não se corrompem, não se corromperam e não irão se corromper. Mas, logicamente, que não são todos. Porque tem um propósito ali, né? Tem um propósito. Sobre um propósito ali. Né? Tem um propósito de Deus Porque ali. as pessoas também tendem a generalizar. Né? Generalizar. Quando tem um grupo ali, eles já generalizam como aquele grupo está corrompido ali naquele sistema ali da política, daquele ambiente ali, né? Exatamente. Eles não atribuem o individualismo. Não. Eles generalizam na política. É até engraçado falar disso, mas eles generalizam também com relação a pastores. Às vezes você fala, não, eu sou pastor, e em certos meios as pessoas já, pastor, porque todo pastor, né? Eles dizem, todo pastor, cuidado, todo pastor é ladrão, todo pastor é isso, todo pastor é aquilo, mas não é verdade. Nós não podemos generalizar. Existem, como em todo meio, existe o bom e existe o ruim. Na política, não diferente. Existe o bom e existe Exatamente. o ruim. Eu acredito piamente que Deus ele tem propósito com muitos políticos. Creio muito nisso. Amém. Quero agradecer mais uma vez ao pastor por essa oportunidade. Se você gostou desse vídeo, foram temas muito importantes. Nós vamos abordar novos temas. Aguarde a parte 2. Mas se você gostou desse primeiro vídeo, desse tema, um papo rápido sobre alguns temas, né? Compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, siga nossas redes sociais também, que vai estar aí na descrição do vídeo, vai estar logo aí embaixo, né? Dê aquele joinha, graças a Deus, obrigado pela sua participação, por acompanhar o nosso canal, que Deus abençoe. Pastor Cleiton. Eu também é que agradeço. Agradeço a essa oportunidade, eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço a você, mais uma vez, por estar aqui, por permitir que isso aconteça, né? Agradeço ao nosso produtor, Vinícius, que é o homem que faz acontecer aqui, e agradeço a produção que está ali atrás da câmera. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um que nos assiste, que nos ouve. É como o irmão, o nosso amigo Gesiano falou, continue nos ouvindo, continue mandando recados, continue dando o retorno para a gente, né? Continue falando, continue nos ouvindo, continue compartilhando e curtindo. E, se possível, nos siga em nossas redes sociais. Nós estamos fazendo e faremos sempre o possível para estar trazendo vídeos relevantes e estar agregando algum valor para a sua vida. Se fez sentido para você, compartilhe com outra pessoa também. Deus te abençoe. Deus abençoe.